pegar o assunto 144 mil e falar que é literal, que os 144 mil é um grupo de pessoas, é literal, é do jeito que está escrito na Bíblia mesmo, então aquele irmão, aquela irmã não vai mais poder pregar no púlpito da igreja, não vai poder. Existem grandes pregadores, grandes missionários da igreja, né? Logicamente que e pessoas leigas e pessoas anciões, os leigos, a classe leiga, né? Que existem reformadores até, vamos assim dizer, da reforma pró-saúde, mas eles chegam nessa parte e eles têm que fazer conforme a organização manda e não conforme o que a Bíblia diz. Então, por isso que eu falo que ninguém pode segurar essa batata quente. E se quiser um debate público, eu aceito. Meu nome é Vanderlei, eu dou meu telefone, meu e-mail. Meu e-mail é profeciasdofim@hotmail.com. O meu telefone é aqui da capital de São Paulo, 11, o código 11, 96991 8084 da Oi, tá? E você poderá ligar para mim a hora que você quiser e falar. Então vamos continuar a profecia, porque nós estamos aqui numa linha de raciocínio maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus aí está te orientando, está te iluminando, amém? E porque eu tenho muitas coisas a abordar, eu não vou ficar preso nesse assunto. Dos 144 mil, tem outras coisas que eu vou postar aí no YouTube, tá? E você vai ver e vai conhecer muitas coisas maravilhosas. Então tá aí, vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para a profecia, para provar para você, eu vou provar agora, para a corporação adventista do sétimo dia, eu vou provar agora, tá certo? Aqui na profecia do livro de Isaías, capítulo 56, olha que coisa maravilhosa, capítulo 56, vejam só se isso aqui, ouçam só se essa mensagem não está se tratando de uma profecia relacionada aos últimos dias da história deste mundo. Quem pode negar isso? Eu quero saber quem que vai negar. É a mensagem aos gentios, Isaías 56. Assim diz o Senhor, está escrito: mantende o juízo, e fazei justiça, porque a minha salvação, quer dizer, a salvação do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, está prestes a vir. A minha salvação, olha, Jesus está próximo de voltar. A minha salvação, eu vou vir salvar vocês. Olha, eu estou próximo de voltar, a minha salvação está prestes a vir. Olha o que Deus está falando aqui. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Deus vai manifestar a sua justiça através das 7 pragas da sua ira, nós sabemos no Apocalipse capítulo 15 e 16. E Deus vai manifestar o que? Abrindo a tábua da lei dos 10 mandamentos. É como se fosse assim uma tábua gigantesca para que o mundo inteiro saiba e veja. A respeito dos 10 preceitos, dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, que Deus com o seu dedo escreveu em 2 tábuas de pedra. Então essa justiça de Deus vai se manifestar ao mundo, né? E foi vista foi aberta ao templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Então Deus vai segurar assim as 2 tábuas da lei, uma tábua em cada mão. Eu até tenho uma tábua ali, eu até podia pegar, e vai mostrar para o público os 10 mandamentos. Por que estão caindo as 7 pragas na terra, e estão atingindo o sol, abrasando os homens com calores, as águas se transformando em sangue, as águas do rio, as águas do mar, e pragas, terremotos, coisas catastróficas acontecendo. Por que está acontecendo tudo isso? Porque eles abandonaram a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem está dizendo que a minha salvação, Jesus Cristo, já está próximo de voltar. Está próximo a de manifestar-se. Olha que coisa maravilhosa. Mas olha só a mensagem que tem aqui nesse capítulo. Vejam só. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua de cometer algum mal. Vejam só, o verso 2 está falando, bem-aventurado o homem e o filho do homem que guardar o sábado. Então, vejam só, as pessoas pensam que o sábado não é para guardar, mas nos últimos dias, Deus está falando aqui na profecia, que feliz, bem-aventurado é o homem que conseguir nesse período, nesse tempo, realmente santificar o dia de sábado. Não fale o estrangeiro, olha aqui a mensagem, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, não fale, o Senhor com efeito me separará do seu povo,
Nem tampouco diga o eunuco. Opa, está falando já eunuco aqui, ó. Nem tampouco diga eunuco. Eis que eu sou uma árvore seca. Mas por que eunuco? Eunuco? Olha lá. Por quê? Porque são pessoas que estão se fazendo de eunucas por causa do reino de Deus. Não é verdade? É. São pessoas que não casaram, são pessoas que são virgens, são pessoas que são eunucas. Eles são virgens, não casaram-se por causa do reino de Deus. Aí vem aqui, ó. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Olha, os eunucos guardando o sábado, aonde? No mundo inteiro, lógico, né? Guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, né? Darei na minha casa, olha só a profecia, e dentro dos meus muros, olha, na minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. Olha a mensagem para os eunucos que guardarem o sábado nos últimos dias da história deste mundo, dos derradeiros dias da história deste mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a você, eunuco, a você, irmão que não casou, a você, irmã que não casou, darei um nome eterno, olha lá, a cada um, e nunca se apagará, aos estrangeiros, a mensagem aqui aos gentios, essa mensagem de Isaías capítulo 56, é a mensagem para o povo gentil. Quem é o povo gentil? Somos nós, não é o povo da Palestina, não é o povo ali de Irã, não, é o povo da além dos mares, além dos oceanos, além dos países que rodeiam ali a Palestina. Então, é para nós que somos gentios. Olha só, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, e para em nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congregará os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros que já se acham reunidos. Né? Então, aqui está a profecia, né, dizendo de que os que guardam o sábado são os verdadeiros servos de Deus, e isso se tratando do povo gentil. Então esse negócio de falar que o sábado foi só para os judeus, isso aí é uma mentira, rapaz, desses pastores, desses picaretas, desses homens que só querem o seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro, essa é a verdade. Eles querem fundar religiões, mas não querem ensinar a guardar os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Eles não. Por isso que eu falo que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que ensina a guardar os 10 mandamentos. E eles estão certos. Viu? O restante das outras organizações erradas, isso aí faz parte da profecia. Faz parte, isso aí é tudo gente católica, seguidores da tradição católica, são filhas de Babilônia. Talvez você que é evangélico, você me ouviu falar essa palavra, você ficou entristecido, ficou chateado, mas é assim mesmo, meu amado amigo. Tem coisas que Jesus não agradou a todos. Eu vou agradar você? Eu não vou agradar, eu vou ter que falar toda a verdade para você. Então, aqui tem uma mensagem para os eunucos. Sim, os eunucos que guardarem o sábado, abraçar a minha aliança. Só que é o verso 4. O verso 4 é o verso-chave, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então Deus está se tratando do capítulo 56 até o verso 8, Deus está se tratando aqui de um povo que nos últimos dias vai estar, os últimos derradeiros, é o povo dos últimos dias, é o derradeiro povo de Deus, sim, que guardarão o dia de sábado, mesmo que o sábado esteja sendo profanado de forma universal,
Então vai ser um povo que vai estar guardando o sábado, e entre esse povo que estarão guardando o sábado, terão também muitos eunucos que estão guardando o sábado por causa do reino de Deus. E Deus fala ainda mais na profecia, ele fala que vai dar um nome eterno dará a esses eunucos, tá? Um lugar de destaque para os eunucos. Não serão chamados mais filhos e filhas, não. Olha que diz aqui a palavra, um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, dentro da minha casa e dentro dos meus muros. Olha que coisa. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 7, lá fala que o Senhor estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esses 144 mil, eles serão um grupo de pessoas, maravilhoso grupo de pessoas, que estarão servindo a Deus, no seu santuário, de dia e de noite, né? E nós vamos começar agora voltando, nós vamos agora começar, né, o estudo da profecia do Apocalipse, capítulo, deixa eu ver, nós já lemos aqui Gênesis 9, né, só frisar aqui, melhor dizendo, já vimos aqui Mateus 24, Isaías 56, né, e vamos agora passar para o livro de Apocalipse, e eu vou só pedir aqui um minuto de você, eu vou dar uma pausa aqui no meu aparelho, e aí eu vou tomar uma água, e logo em seguida já vou retornar, mas eu retorno agora mesmo, tá certo? Então, estamos aqui, retornando aqui, né, eu estou terminando de tomar minha água, eu quero refrescar também a minha gargantinha, né, para poder falar para você. Então, amado amigo, estamos aqui estudando a palavra de Deus, a palavra o assunto aqui envolvido, o assunto aqui relevante são os 144 mil, em Apocalipse capítulo 7, que eu acredito que é um número literal. Esta é a primeira bomba contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e mais uma coisa, eu acredito que esse número é literal, né? É uma batata quente que ninguém na corporação adventista, principalmente pastor, não consegue segurar. Ele pode até falar pessoalmente para você que o número é literal, ele pode até falar, se você acredita que é literal, eu também acredito assim e tal, ele até fala assim, mas na hora de revelar publicamente que o número é literal, ele não faz isso, porque ele é covarde. Dá para você entender? Ele é covarde, ele não explica que o número é literal para você, ele é covarde, tá? Todos eles, sem exceção, a menos que se aparecer alguém pregando que não é literal, que é literal, então esse é a exceção, então ele já não é mais covarde, mas no momento todos são covardes, tá? E os covardes não têm herança no reino de Deus, essa é a verdade. De vez em quando eu fico meio indignado, fico meio com aquela justa indignação, porque Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus Cristo é o verbo de Deus, é a palavra. Jesus fala, são 144 mil, é o jeito que está escrito, é a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse 7, verso 4. Não, mas o homem, a astúcia, né, dessa gente fala o quê? O que fala a astúcia? Não, é simbólico. E eles não explicam o porquê é simbólico, só fala isso. Entendeu? É uma covardia, é uma mentira. E por essa mentira e por muitas outras mentiras que eu sei, certo? O Espírito Santo não vai vir sobre vocês. O Espírito Santo não virá sobre a igreja, só vai vir sobre os honestos. Os honestos, sinceros, fiéis, vai vir o Espírito Santo. Mas sobre os pastores, esquece. Enquanto eles não se arrependerem dos seus pecados, enquanto eles não tratar o rebanho, né, fazendo comércio com o rebanho de Deus, a hora que eles pararem de fazer comércio com o rebanho de Deus, então aí Deus vai começar a olhar para eles e vai começar a dar o Espírito Santo a eles, mas do contrário, Deus não vai dar o Espírito Santo. Então, continuando as nossas explicações sobre os 144 mil, vamos para Apocalipse capítulo 7, né? Os 144 mil é um grupo de irmãos, realmente que eles são fiéis, né? São fiéis a Deus. Mas Apocalipse 7 fala que eles vêm da grande tribulação, a grande tribulação, né?
Eles é o único grupo que passa pela grande tribulação. Mas antes de revelar esse assunto, eu já vou entrar, eu vou entrar aqui em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 diz aqui: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa, tangem a sua harpa, melhor dizendo. Então entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, note só, os 144.000 foram comprados da terra. Como comprados? O sangue de Jesus Cristo comprou, claro. Os outros também foram comprados, mas dentro desse contexto, está se referindo às pessoas que não passarão pela morte. Dentro desse contexto, os 144.000, ele é um grupo de irmãos que eles não passarão pela morte, eles foram comprados da terra. Tá? E diz aqui o versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres. Está vendo agora o contexto? Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amado amigo, eu espero que você tenha paciência comigo, que eu vou chegar lá, eu vou explicar para você a doutrina dos 144.000, o ensinamento sobre esse assunto de forma bíblica, correta, coerente, dentro do texto e dentro do seu contexto, tá? Eu vou explicar para você. Então, eu vou ler de novo uma mensagem para você. O versículo 3 em diante, que os 144.000 diz aqui que ele entoava um novo cântico diante do trono, porque, logicamente, que eles serão arrebatados na segunda vinda de Cristo, juntamente com aquela grande multidão que ninguém podia enumerar, mencionado em Apocalipse 7, versículo 9. Então, juntamente com a multidão, mais os 144.000, que eles formam um quadrado perfeito, de acordo com Apocalipse 14, versículo 1, então lá no céu, diante do trono de Deus, eles começaram a tanger as harpas, tocar as harpas, E um cântico novo, um cântico maravilhoso, um cântico da sua vitória. E ninguém pôde aprender aquele cântico. Ninguém quem? Eu acho que os anjos também, ninguém, porque está falando ninguém, os anjos, certo? E, inclusive, aquela grande multidão de todas as tribos, línguas, povos, nações, de todos os tempos, de todas as épocas, que estarão salvas no reino de Deus. Mas o grupo de 144.000, que forma o quadrado perfeito, eles cantam um cântico novo que ninguém pode cantar aquele cântico, a não ser os 144.000. Porque é o cântico de sua experiência. E nós vamos ler um texto aqui do grande conflito daqui a pouco. São estes os que não se macularam com mulheres. Olha, são estes os que não se macularam, quer dizer, se não contaminaram, não tiveram pecados, vamos dizer assim, com as mulheres, porque são virgens. A tradução correta não é porque são castos. Castos não é a tradução correta. A tradução correta é porque são virgens. É Pártenos, do grego, original do grego, a pronúncia é Pártenos, é virgens. Não se contaminaram com mulheres. Aí vem explicando por que estas pessoas, esses irmãos, são virgens. E diz aqui, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias por quê? Primícias.
Primícias, porque, veja só, não é os primeiros frutos, não. Primícias em termos de qualidade, tá? Em termos de qualidade. Na última colheita para Deus, eles são as primícias, né? Na última arremate da obra, do alto clamor terceiro anjo, a última colheita, eles são os melhores frutos. Eles são os melhores frutos, são os melhores homens, vamos dizer assim, melhores povo de Deus espirituais. Diz aqui, ó, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles viveram aqui uma vida, né, depois do selamento, depois que receberam o selo de Deus, logicamente, eles viveram uma vida irrepreensível, sem pecado, sem mancha, sem mácula, tá? Vivendo aqui na terra, sendo perseguido, maltratado, caluniado, de tudo quanto é forma, e caindo as 7 pragas da ira de Deus nesse período. Então, essa mulher aqui é a igreja? O que você acha? Mulheres aqui é a igreja? Mulheres aqui é a igreja? Virgem aqui, o que é esse virgem aqui? Quer dizer que pessoas não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Então, a igreja adventista do sétimo dia, ela fala que igreja, isso na sua totalidade, tá? Membros leigos, pastores, professores de teologia, coitado, eles falam que isso daqui é simbólico, diz que mulheres aqui é simbólico, né? Então, quer dizer, mas o virgem não é simbólico, não, esse virgem se refere ao grupo de pessoas que não se contaminaram com mulheres. Bom, se mulheres é a igreja, presta atenção agora, vamos analisar. Se mulher, ainda não dei a interpretação da Bíblia, ainda não falei qual é a interpretação que a Bíblia dá desse texto. Eu vou falar, a Bíblia dá interpretação para isso, né? Mas a interpretação da igreja é esta, que aqui mulheres é a igreja. Então, vamos supor, no alto clamor do terceiro anjo, né? Então está aí, o alto clamor do terceiro anjo, é o arremate da obra, é a pregação final do evangelho. O mundo inteiro ouve a mensagem de Deus, a mensagem, né, do advento, a mensagem dos mandamentos, a mensagem da justiça pela fé, é a mensagem final que será dada ao mundo. E aí surge um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que está em Apocalipse 14, versículo 12, certo? Muito bem. Então a igreja apregoa, né, na sua infantilidade, na sua meninice, a igreja adventista apregoa que mulheres aqui igrejas. E eu acreditava que eram igrejas. Eu acreditava, mas agora a gente vê, analisando, vê uma compreensão correta das escrituras sagradas. Se for igreja, então nesse grupo de irmãos, certo? Só vai ser irmãos adventistas do sétimo dia. É verdade. Só pode ser irmão, só pode ser irmãs. Nenhuma pessoa de outra denominação, de outra igreja, pode fazer parte desse número, não é verdade? Porque eles são virgens, então eles nasceram na fé adventista e tem que ser adventista até o fim. E tem que ser selado e tem que ser um grupo de 144 irmãos, tá certo? Então, isso é acreditando que a interpretação de mulheres aqui é a igreja. Se for realmente igreja, então só esse grupo só se comporá de adventistas do sétimo dia. E não pode ser de nenhuma outra igreja, porque já se contaminou com mulheres, já creu em doutrinas estranhas, doutrinas erradas, né? Que não guardavam os mandamentos, em muitas outras partes, a respeito do milênio, a respeito do dom de profecia, já veio já contaminado com as heresias, com o fermento dos fariseus. Certo? Com as doutrinas pagãs, com a doutrina católica. Então não vai poder ser nenhum católico pertencer a esse grupo, nenhum católico vai poder pertencer, nenhum batista, nenhum metodista, nenhum presbiteriano, nenhum assembleano, nenhum avivamento bíblico, nenhum Deus e amor, nenhum espírita, ninguém vai poder fazer parte desse grupo, tá? Então vocês estão pregando aqui exclusivismo, vocês estão pregando aqui, vamos dizer assim, o judaísmo é pregado nesse assunto, não, é só os adventistas que vai fazer parte desse grupo, entende? Não se contaminaram com mulheres é a igreja. Então no alto clamor do terceiro anjo, logicamente, no alto clamor vai vir gente, eles acreditam que vem gente de todas as igrejas, para a fé, como que é o negócio?
né? Eles se contradizem no que diz. A irmã Ellen Goldwhite fala que a maior parte dos que hão de ser salvos no alto clamor terceiro anjo são os que estão lá fora da igreja, nas outras igrejas caídas. A maior parte dos que hão de ser salvos, ela já disse isso, que estão lá nas igrejas que constituem Babilônia, que constituem as outras organizações religiosas. Então, como pode ser, não se contém mulheres à igreja aqui? Mas no alto clamor vem gente, que eu vou falar batista, metodista, presbiteriano, né? Vem tudo, espírita, vem pessoas do mundo, vem gente de tudo quanto é segmento religioso para a verdadeira fé, para a verdadeira igreja, tá certo? Então vejam só, se vocês apregou que aqui igrejas, mulheres quer dizer igrejas, e porque são virgens, então tem que ser só um grupo que nasceu na fé adventista do sétimo dia, não pode ser outro grupo. E isso aí é absurdo, isso aí não está dentro da verdade sagrada, isso não está. Isso é pregar judaísmo, é pregar legalismo e pregar exclusivismo. É o legalismo, né? Como os judeus de outrora pregavam que a salvação só era para eles, que os gentios não podiam receber a mensagem, tá? Não, é só nós que recebemos a graça de Deus, os outros não podem receber a graça, entende? As outras nações não poderiam receber a graça de Deus, as outras nações, os outros povos que não é judeus são imundos. Você vê que até Pedro estava considerando essas coisas, e Jesus apareceu em Pedro, revelou aquela mensagem para Pedro em Atos 10, e falou que a nenhum homem considere como imundo. Então você nota que o judaísmo apregoava exclusivismo. Eles eram legalistas, e mais uma coisa, hein? Eles eram exclusivistas. E é exatamente isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está pregando ao falar, muito bem claro, que mulheres aqui em Apocalipse 14, verso 4, está se referindo à igreja. E quando fala não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Então tem que ser um povo que só nasceu na fé adventista do sétimo dia. Então por isso que eu estou falando que eles são legalistas, judaísmo está vivendo a mesma época. Nessa parte aqui, entendeu? Então, amado amigo, essa não é a verdadeira interpretação para o texto. A própria Bíblia dá a interpretação, não é o Vanderlei aqui que vai dar interpretação para mulheres aqui, não sou eu. Eu vou pegar a própria Bíblia e vou te explicar qual é o texto que interpreta Apocalipse 14, versículo 4. Você quer que eu repita para você? Eu vou pegar a Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus, que vai interpretar, Apocalipse 14, versículo 4 para você, tá? Não é o Vanderlei que vai fazer isso, não. Eu não tenho capacidade para isso. Eu só relaciono os textos, só relaciono a mensagem e exponho para você a mensagem, tá? Então eu vejo meninice, tá? Mente fraca de pastores, professores de teologia, que não querem se posicionar ao lado da verdade por covardia, por medo, porque lá na cabeceira, lá na organização, prega que é simbólico o número, e prega também que em Apocalipse 14, verso 4, que mulheres aqui em Apocalipse 14, verso 4, se refere a igrejas, tá? Então, os irmãos leigos que pregam isso também, eles têm reserva no coração, o Espírito Santo não pode usar eles plenamente, porque eles têm reserva no coração, e eles sabem que se eles forem pregar diferente de que a Irmandade prega, eles vão ser cortados, eles vão ser recriminados, eles vão ser proibidos de pregar na igreja adventista. E como esses irmãos querem os primeiros lugares na sinagoga, querem serem bem vistos pela organização, então eles têm que falar a mentira a esse assunto. Esse assunto eles têm que mentir para a igreja, mentir para o povo, escrever apostila, gravar não sei mais o que, DVD, eles têm que pregar conforme a organização manda eles pregar, não é conforme Deus manda eles pregar. Então quer dizer que os eunucos, a promessa que Deus tem em Isaías capítulo 56, com relação aos eunucos que vão guardar o sábado nos últimos dias da história deste mundo. Há pessoas que se fazem eunucas por causa do reino de Deus. Deus não tem um plano com eles, não. Quer dizer que Deus está mentindo lá, Deus mentiu no passado, Deus mentiu no passado, e agora aí vocês vão abolir aquilo que Deus fala. Vocês não conseguem abolir coisa nenhuma, rapaz.
né? Nem o papado romano conseguiu abolir o sábado. O sábado está aí, é o dia santo, é o dia do Senhor, é o 7º dia da semana. E o papado não conseguiu abolir, porque os 10 mandamentos estão aqui na Bíblia, está em Êxodo capítulo 20. Né? Então, amado amigo, você quer saber então a verdadeira interpretação? Você quer saber então de Apocalipse 14, versículo 4? Você quer saber, você como adventista do 7º dia? Mas olha, eu vou dar para você a interpretação de Apocalipse 14, verso 4. Eu vou dar o texto da Bíblia Sagrada que revela o que significa Apocalipse 14, verso 4. Mas antes disso, eu gostaria de ler para você, aqui ó, o livro. Olha que livro que é esse, consegue ver, ó, O Grande Conflito. Você crê nesse livro maravilhoso? Você crê? Eu acho que você acredita. O Grande Conflito foi escrito pela profetisa do Senhor, Ellen Goldwhite. E esse livro é tremendo, esse livro é maravilhoso e é revelador. E aqui ela fala a respeito dos 144 mil. Olha só que eu vou ler aqui para você. Olha só que coisa maravilhosa. Ó, vou até citar aqui, vamos ver se eu consigo ver a edição desse livro, porque nem toda a edição, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A edição, onde que está aqui? 34ª edição, tá? Casa Publicadora Brasileira. Página aqui, 651. Deixa eu ver aqui, 651 a página. O Livramento dos Justos. O Livramento dos Justos é o título deste capítulo. Aí vem aqui a palavra de Deus falando. Diante da multidão de resgatados, olha aqui, ó, diante da multidão de resgatados diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas. Será que é esse texto? Opa, deixa eu ver aqui. Não, peraí. Aqui, opa, eu peguei a página errada, desculpa, hein? Peguei a página errada. É a página 653, aqui, ó. A letrinha está pequena, aqui, ó, 653 do Grande Conflito. Aqui tá. Peguei a página errada. A gente acontece, né? Errar é humano. Eu também peco também. Quem que não peca, não é verdade? A gente precisa parar de pecar. Aí vem aqui, ó, no mar cristalino, aqui ela está falando, no mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta. Olha lá, multidão dos que saíram vitoriosos da besta, estavam aonde? Diante do mar cristalino, diante do trono de Deus. Saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do sinal do seu número, e também do seu nome. Apocalipse 15, versículo 2, ela menciona aqui. Agora, continuando o texto, a leitura. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, olha lá, estão os 144 mil que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão o cântico novo. Lembra que eu leio em Apocalipse 14, verso 2 e 3, né? O cântico novo. Que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Olha que maravilha. Ninguém, a não ser os 144 mil, pôde aprender aquele canto, pois é o de sua experiência, é o cântico de sua experiência. E nunca, olha só o que ela fala aqui, Ellen Goldwhite tem autoridade para isso, hein? E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Tendo sido transladados da terra,
dentre os vivos, transladados da terra dentre os vivos. Significa que esse grupo não vai passar pela morte. Então, a igreja adventista da reforma, os reformistas, né, que tem um outro segmento, além do sétimo dia, existem outros segmentos. Eles apregoam que os 144 mil é um grupo de pessoas que já está sendo selado desde 1844 para cá. O povo que vai morrendo na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, eles já vão morrendo e vão sendo selados, entende? É um grupo que já, uma parte é morta e outra parte é viva, por ocasião da volta de Jesus Cristo. Não, isso não existe. Aqui diz a Bíblia Sagrada, o dom de profecia, se já que os adventistas da reforma acreditam no livro de Ellen Goldwhite, então está escrito aqui, e nunca ninguém teve experiências semelhantes. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, estes tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro, porque são os melhores frutos, né? Tá? Era aquilo que eu falei para você, primícia no termos de melhores frutos da colheita, tá bom? Aí vem a palavra, estes são os que vieram de grande tribulação, tá vendo? Lá em Apocalipse 7 fala assim, e estes? Da onde eles vieram? Que estão vestidos de vestes brancas? Eles vieram da grande tribulação. Aí vem aqui, passaram pelo tempo de angústia, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia não, dom de profecia, melhor dizendo, desculpa. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Olha, se você ler esse capítulo inteiro, você vai entender claramente, mais com esse texto que eu estou citando aqui, que os 144 mil, ela fala diversas vezes, que é o grupo de pessoas que vai sofrer, vai passar pela conhecida angústia de Jacó. Olha só o que diz Ellen Goldwhite, profecia. Passará pela aflição do tempo de angústia de Jacó, permanecerão sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono, diante de Deus. Por isso estão diante do trono e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que se assenta sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, verso 15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência do sol. Aqui, viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores. Isso aqui já é a quarta praga. E eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Então a gente vê claramente aqui no dom de profecia, no grande conflito, que a escritora, ela menciona que os 144 mil, ninguém teve experiência ou terá experiência semelhante ao dos 144 mil. Ninguém tem experiência semelhante aos 144 mil. Ninguém. Por quê? Porque eles são os últimos habitantes salvos, selados, que estarão preparados, santificados, que venceram a carne, o diabo e o mundo, e que foram selados, né, pelo poder do Espírito Santo, e que guardando o santo dia do sábado, num momento em que o sábado vai estar de forma universal profanado e pisado, então esse grupo estarão guardando o sábado, que está nos 10 mandamentos da santa lei de Deus. Então esse grupo, ele vai presenciar, ele vai passar o período da grande tribulação sem ver a morte. Eles são primícias para Deus e para o Cordeiro, eles são transladados, serão transladados e não vão passar pela morte. Essa é a verdade dos 144 mil. E ninguém teve experiência semelhante a deles, ninguém jamais.
Eles viram o sol abrasar os homens com calores, ele viu as pragas caindo na terra, as águas transformando em sangue, as águas dos rios, a treva sobre o trono da besta. E aí, no auge do Armagedon, no Armagedon, justamente ali na sexta praga, é onde eles vão passar pela conhecida angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? Né? Então, se você recordar o episódio de Esaú e Jacó, a gente sabe que Esaú queria matar Jacó, não é verdade? E então chegou a hora de Esaú, de Jacó voltar para sua casa. Então, só que o irmão dele vinha a caminho. E então o que aconteceu? E o irmão dele queria matar ele e toda a sua família. Então entrou uma angústia de Jacó, porque ele amava tanto o seu irmão como também toda a sua família. E por causa de uma intriga no passado, né, porque vendeu o direito de sua primogenitura, né, Jacó vendeu. Então, Esaú vendeu. Então o que acontece? Então agora ele estava a ponto de se encontrar. E agora Jacó estava com medo, né, de morrer. Então ele começa a se angustiar e ele luta com Deus. A gente sabe da história, né? A gente lê na Bíblia. E nessa angústia, nessa figuração, nessa ilustração daquilo que Jacó passou, Jacó, né, o servo de Deus, passou naquele tempo que ele estava vivendo, o povo de Deus dos últimos dias, ou seja, os 144 mil também passarão por uma angústia semelhante à angústia de Jacó. Na guerra do Armagedon, os inimigos estão prestes a matá-los, estão prestes a destruí-los. Então é aí que eles começam a se angustiar, orar dia e noite, com uma angústia tremenda, né? Então, aí somente esse grupo que ele vai passar pela angústia de Jacó. Agora vamos para a derradeira interpretação, porque na verdade, por enquanto o que eu falei não foi a interpretação lógica, a interpretação, vamos assim dizer, a final interpretação dos 144 mil. Aqui diz, são esses os que não se macularam com mulheres. Se é um grupo de homens, se é um grupo de que não se macularam com mulheres, porque eles são virgens, então, logicamente, é um grupo de homens que vai passar pela angústia de Jacó, lógico. Mas veja só, Vanderlei, o que é que prova? O que é que prova? Agora vem a interpretação da profecia bíblica, que não é a minha interpretação, é a interpretação da própria Bíblia. Então vamos lá. Vanderlei, você fala até agora você não deu a interpretação, né? Você falou muita coisa, ainda você não explicou qual é a interpretação. Você sabe, né? Eu deixo o assunto chave, o versículo chave eu deixo para o final. É o final, senão você me ouve aqui, depois já desliga, né? E você já muda já para outro canal, para outra mensagem. Então está aqui. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Diz que mulher é igreja. Então eu já expliquei que se for igreja aqui, só adventista do sétimo dia, eu já expliquei que se for igreja, mulheres aqui for igreja, só adventista do sétimo dia é que vai pertencer a esse grupo. Não vem remendar a mensagem, a torção de vocês, você é profecia, e depois quer remendar aquilo que faz errado. Não, mas quando a pessoa vem para a fé, Deus considera como se a pessoa nunca tivesse contaminado com outras igrejas. Não, não tem nada disso, Deus não considera. Aqui está falando que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Então, se mulheres é igreja, tem que aceitar que virgens são pessoas que nasceram na fé. Não vem com essa história dizendo que são pessoas que veio de outra organização religiosa, não. Não vem com essa história, não. Você entendeu? Porque o que acontece que se acredita que mulheres é igreja, e o texto completa, porque são virgens, então tem que ser pessoas que só nasceu na fé adventista. Agora, só explica que mulheres é igreja, vocês dão essa interpretação, não, mulheres aqui é igreja, e o restante, nada? E aí, como que fica? Então vocês estão judaizando, vocês estão o quê? Vocês estão sendo exclusivistas com essa mensagem, vocês estão sendo o quê? Legalistas com essa mensagem. Por quê? Porque vocês estão ensinando que só os adventistas do sétimo dia que vai pertencer a esse grupo dos 144 mil. Isso não é verdade. Isso não é verdade que vocês falam. Tá? Então vamos falar a verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Entendeu?
eu vou repetir para você o que Jesus falou. Eu não tenho mérito nenhum nessa mensagem. Eu sou apenas um vaso nas mãos de Deus. Quando vier, está chegando, já está chegando aquele Espírito, que é o Espírito Santo. Quando vier aquele Espírito Santo de verdade na mente de vocês, no coração de vocês, ele vos guiará em toda a verdade. Não é a interpretação da igreja, não é a interpretação do irmão Vanderlei, não é a interpretação de Beltrano de Ciclano, não, é a interpretação da própria Bíblia com respeito aos 144.000, ao respeito do texto aqui. Jesus falou, então quer dizer que os eunucos, que se fazem eunucos por causa do reino de Deus, quer dizer que não existe. Deus não tem um plano com eles. Deus não tem um nome melhor do que filhas e filhos. Deus não tem um memorial, um destaque na sua casa. Deus não tem isso. Então, na profecia? Sim, ele tem na sua profecia. Então, vamos então para a interpretação. Só a Bíblia pode interpretar Apocalipse 14, versículo 4. Somente a Bíblia. E as pessoas, quando chegam nesse ponto, a organização adventista não tem mais a Bíblia como regra de fé. Esta é a verdade. Não tem mais. Não, eles ficam fazendo interpretações pessoais. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá para o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30 interpreta essa mensagem. Os 144.000, você sabe, né? Passa pela angústia de Jacó. Você sabe, a gente leu aqui no Grande Conflito, nesse livro de Ellen Goldwhite, que os 144.000 passa pela angústia de Jacó. Não é verdade? Verdade ou não? Você tem que aprovar. Os 144.000 passa pela angústia de Jacó? Sim ou não? Então você sabe que é sim. Então, logicamente que no Armagedon, na sexta praga, né, no sexto castigo, no sexto juízo de Deus, as nações se reúnem para destruir, para matar o povo de Deus, aquele grupo 144.000. E então é aí que eles clamam a Deus de dia e de noite, de medo de morrer, certo? Porque a situação ao seu redor é catastrófica. Eles têm medo de morrer e eles fazem como Jacó também, que estava com medo de morrer na mão do seu irmão Esaú, e lutou com Deus e orou com Deus, e de dia e de noite orando lá, brigou com Deus, né? Lutou com Deus, mas a Bíblia fala, saiu vitorioso. O seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, agora é o seu nome. Então vamos ver o que a Bíblia interpreta. Jeremias capítulo 30, vamos ver o que diz aqui, Jeremias 30, vamos lá. Versículo 6, Jeremias 30, versículo 6. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Olha só, Jeremias capítulo 30, versículo 6. Olha só o que diz o profeta Jeremias, o que diz a palavra do Senhor, porque o profeta Jeremias foi um santo homem de Deus, e escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Você já perguntou para um homem? É uma pergunta ridícula, não é verdade? Olha, pergunta para um homem se ele tem dor de parto. Mas está escrito aqui, perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dor de parto. Você já viu que mensagem estranha é essa? Se eu falar para você, você tem que perguntar para um homem se ele tem dor de parto. Aí a pessoa vai falar, você é doida, Vanderlei, você é louca? Você já viu homem dar à luz? Homem não dá à luz. Homem não tem dor de parto. Então vamos ver o que diz a mensagem. Por que vejo? Por que eu vejo? Pois a cada homem, porque vejo, pois a cada homem, olha a visão do profeta Jeremias. Como é então que eu vejo a cada homem? Está escrito aqui. Com as mãos na cintura. Como a que está dando a luz, como se estivesse parindo. Como é que eu vejo na minha visão? O profeta Jeremias estava em visão. Como é que eu vejo na minha visão a cada homem com as mãos na cintura, como se estivesse parindo, como se estivesse dando a luz? É o que está escrito aqui, dando a luz ou parindo. Tem traduções que falam parindo, né? Olha o que diz aqui, amado irmão. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Por que os rostos daquele povo se tornou pálidos? Verso 7. Que grande é aquele dia. Nossa, aquele dia é grande. Qual dia que vai ser grande?
e não há outro semelhante. Nossa, aquele dia da angústia de Jacó, aquele dia do livramento que Deus vai trazer a Israel, vai ser um dia poderoso, vai ser um dia grande. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Olha a profecia aqui, ele, porém, será livre dela. Está vendo? Que grande é aquele dia, e não há outro. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Agora você me fala uma coisa, você que é estudioso da Bíblia, você que se julga o entendido deste assunto, vem me dizer que os 154 mil não passa pela angústia de Jacó, a conhecida angústia de Jacó. Vem me dizer isso daí. Vem me dizer que esse texto não é explicação lá. Vem me dizer isso, que esse texto não é explicação de Apocalipse 14, verso 4. Tá? Só existe uma mensagem, aonde no futuro, tá? O povo de Deus vai passar pela angústia de Jacó, registrada no livro do profeta Jeremias, ou em qualquer parte da Bíblia. Então, amado amigo, presta atenção. A interpretação de Apocalipse 14, verso 4, não é eu, não é nem você, não é nem pastor, não é nem associação, nem divisão, nem conferência geral. A interpretação de Apocalipse 14, verso 4, está em Jeremias, capítulo 30, versículo 5, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Jeremias, capítulo 30, versículos 5, 6 e 7, essa é a interpretação para Apocalipse 14, verso 4. Quando fala lá, não se contaminaram com mulheres, o texto, ele complementa de que mulher está se tratando, porque essa classe de irmãos são justos, são virgens, tá? Eles seguem o Cordeiro, para onde o Cordeiro vai. Eles seguiram exatamente como Jesus andou na terra. Jesus nunca casou, Jesus nunca teve sexo, tá? Quando esteve na terra. Então eles seguem o Cordeiro, eles são seguidores, à risca do plano da salvação, à risca do plano de Deus, que Deus tem para o seu povo nos últimos dias. E a profecia de Ellen G. White ainda fala que ao povo de Deus, ao ver que está chegando ao fim, eles vão parar o relacional, e os que são solteiros não vai nem mais casar. Eu já vi isso aí escrito, e pessoas já mostraram isso aí para mim. Então, amado amigo, amado irmão, a interpretação é literal mesmo, é do jeito que você está lendo. Não se contaminaram com mulheres, porque são castos, eles são virgens. A tradução correta é porque são virgens. Olha que mensagem maravilhosa. Aí quando a gente coloca com Isaías 56, que Deus tem um plano para com os gentios que guardam o sábado, e os gentios que são eunucos, os eunucos. Então, Deus tem um plano, um memorial, um nome eterno. É uma coisa maravilhosa, né? Então, esse grupo de 154 mil é um grupo masculino, logicamente, não terá nenhuma mulher, com toda certeza, porque as promessas do Apocalipse é esta: serão reis, serão sacerdotes e reis, e reinarão sobre a terra. Olha só a promessa para os 144 mil. Serão sacerdotes e reis, e reinarão sobre a terra. Se tivesse mulheres mescladas nesse grupo, então a profecia iria dizer assim: serão sacerdotes e sacerdotisas, serão reis e rainhas, e reinarão sobre a terra. Aí a profecia falava assim, claro, não é? Lógico, mas não, é apenas um grupo de irmãos, de homens masculinos, né? Masculino, e homens solteiros, homens que nunca casaram, e homens que, além do mais, eles não tiveram relacionamento sexual com ninguém, porque eles são virgens. Então é uma classe pura, porque Deus tem um tratado, Deus tem um acordo especial com esse grupo, meu amado irmão, minha amada irmã. Eles serão reis e sacerdotes. Jesus é o rei dos reis, e eles serão reis para administrar essa terra, e também, quem sabe, administrar outros mundos estabelecidos por Deus. E essa classe de pessoas
Esses irmãos, Ellen Goldwhite, ela teve a visão de Deus, ela teve a visão, e ele viu, Ellen G. White falou no livro Primeiros Escritos, disse assim: os santos vivos, em número de 144 mil. Olha, você quer uma mensagem mais clara do que essa? Olha, é só um imbecil, é só um idiota, desculpe eu falar, desculpe, mas eu tenho que, porque fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dos adventistas do sétimo dia. Mesmo lendo todas essas passagens que explicam que o número é literal, mesmo lendo, ainda eles teimam dizendo que é simbólico, né? Então, quer dizer, estão chamando o meu Jesus de mentiroso, estão chamando o seu Jesus de mentiroso, entendeu? Então vejam só, amados amigos, amados irmãos, então, as Escrituras é bem clara em falar sobre isso. Eles serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Eles terão um novo nome. Os escritos de Ellen G. White fala ali, que eu estava repetindo, vou repetir para você, os 144, em número de os santos vivos, melhor dizendo, os santos vivos, está no Primeiros Escritos, lá, logo no começo, os santos vivos em número de 144 mil. Né? Aí ela fala que os 144 mil vai formar um quadrado perfeito, fala que eles vão servir a Deus no seu santuário de dia e de noite, né? Então eles serão assistentes diretos de Deus, junto ao trono de Deus. Você não vai ter esse privilégio, você vai ser um morador comum na cidade. Então, por exemplo, eu sou casado, eu não vou pertencer a esse grupo, mas você sabe que tem pessoas que não querem aceitar esse fato. Tem pessoas que conhecem bem a profecia, mas não querem aceitar. Não, então não vou fazer parte dos 144 mil, eu já sou casado. Justamente isso daí, meu irmão. Não significa porque eu casei, porque eu resolvi casar, e agora eu vou torcer a profecia, eu vou torcer a Bíblia Sagrada, as profecias relacionadas aos 144 mil, para que a profecia se encaixe com a minha fé torcida na minha cabeça. Entendeu? Eu não posso fazer isso daí. Tem muita gente que faz, não quer dar braço a torcer. Não, eu não posso admitir. Eu tenho que pregar que eu vou fazer parte desse número, porque eu quero fazer parte do número de 144 mil. Eu quero ver Jesus voltar sem ver a morte, sem passar pela morte. Eu quero ver a volta de Jesus sem passar pela morte. Né? Então, mas infelizmente, né, quer dizer, felizmente, a profecia fala diferente. A profecia não se encaixa, ela não se enquadra conforme a teoria humana, conforme a lógica de homens e de mulheres, né, de doutores e pastores. A teologia bíblica, a palavra de Deus, não se enquadra conforme aquilo que o povo pensa, não. Você é que tem que se enquadrar conforme Deus pensa na Bíblia, conforme Deus ensina na Bíblia. É você que tem que se encaixar, é você que tem que rejeitar as suas ideias pré-concebidas, a sua linha de raciocínio que você formou, e se estiver errada, então você tem que abandonar essa linha de raciocínio errado, tá certo? Para que você possa crer e ter a fé de Jesus Cristo, não é verdade? Então, este é o assunto. Então, a interpretação de mulheres ali, não tem homem nenhum que tenha autoridade para falar qual é a interpretação, tá? De forma contrária à Bíblia, não tem autoridade. Na verdade, a própria Bíblia interpreta ela mesma. A única parte que interpreta, Apocalipse 14, versículo 4, justamente Isaías capítulo 30, versos 5, 6 e 7, tá? Então, os 144 mil vai passar pela angústia de Jacó, e na visão do Jeremias, desse profeta santo de Deus, ele viu homens, um grupo de homens, e ele ainda falaram a ele para fazer uma pergunta absurda, né? Uma pergunta indecorosa. Olha, perguntar e ver se um homem tem dor de parto. Você quer uma mensagem mais clara do que essa? Olha, homem tem dor de parto? Não. Então vai lá, Jeremias, você está vendo aquele grupo? É um grupo de homens que estão com as mãos na cintura, que estão com uma angústia tremenda, como se tivesse uma mulher parindo. Sim, eu estou vendo. Esta é a angústia de Jacó, Jeremias. Que o povo de Deus vai passar na grande tribulação, vai passar, nós sabemos, né, pelo Apocalipse, que justamente na sexta praga, na guerra do Armagedon.
Então, amado amigo, é a própria Bíblia que interpreta ela mesma. Eu prego em praça, eu prego em muitos lugares, certo? E então eu sempre falo isso, a própria Bíblia é ela intérprete dela mesma. Eu não posso dar interpretação particular, porque senão eu posso acrescentar, ou então eu posso diminuir aquilo que Deus está falando. E aí, se eu acrescentar, colocar teorias humanas em cima da palavra de Deus, ou se eu tirar alguma coisa, né, de que as pessoas precisam ouvir para serem salvas, então se eu tirar qualquer coisa, então eu sei que vai me ser tirado o direito à árvore da vida, e também as 7 pragas da ira de Deus vai me atingir, eu vou perder a salvação. Então para que eu vou ficar dando interpretação particular? Se eu não sei falar, se eu não sei o que dizer, então eu nem vou falar sobre o assunto, eu vou estudar primeiro, eu vou pedir a orientação de Deus para falar sobre tal coisa. Então aí as pessoas podem me perguntar, mas então é só um grupo de homens mesmo, Vanderlei? É só um grupo de homens, você pode estar me perguntando. E aí, mas os 144 mil, mas e as mulheres? Se aceitar alguma mulher no final da história? E se aceitar pessoas assim, mulheres, pessoas casadas? Sim, vai aceitar Jesus mesmo, vai aceitar Jesus no alto clamor terceiro anjo. Esse número do selamento vai passar de 144 mil, é verdade, vai passar, mas os 144 mil da última colheita serão os melhores frutos. Dá para você entender? É um grupo de irmãos que não passarão pela morte. Por quê? Porque terão pessoas idosas. Vamos supor que sela um irmão, mesmo que seja casado, mas que seja idoso. Mas ele não vai suportar, como nós vimos, o frio, a fome, né, o sol, ele não suportar. E se ele falecer, fisicamente falando, vier a falecer? Não, então o grupo dos 144 mil é um grupo propriamente dito da maior parte de pessoas jovens, as pessoas jovens que têm estrutura física, que têm estrutura espiritual preparada, estrutura física, estrutura emocional, tá, para suportar a grande tribulação, para suportar a angústia de Jacó. Crianças, mulheres, idosos não vai participar deste grupo. Presta atenção, você vai me entender eu lendo esse versículo da palavra de Deus, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham, está vendo? Então teremos sim muitos casais que vai levantar um alto clamor, teremos muitos irmãos casados, muitas mulheres casadas que levantarão junto com esse povo de Deus, com 144 mil, um alto clamor e dará a última mensagem ao mundo. Mas o que acontece é só um grupo de irmãos que não se contaminaram com mulheres, eles são virgens, é um grupo realmente masculino, de acordo com a Bíblia. Então o que acontece? Então o restante, mulheres, jovens, crianças, idosos, então nesse versículo, então diz aqui que eles vão dormir no Senhor. Eu acredito que se eu estiver realmente à altura e estiver pregando o alto clamor terceiro anjo, recebendo batismo com o Espírito Santo e anunciando a derradeira mensagem ao mundo, eu acredito que eu também irei dormir no Senhor. Não significa que eu vou fazer parte de 154 mil, não, eu já sei, o que a profecia se encaixa para mim, eu já sei, por que eu vou torcer ela? Não, eu vou fazer parte dos 154 mil, eu sou os últimos cidadãos do mundo, e eu agora vou ser selado e vou passar pela grande tribulação? Não, a profecia fala, bem-aventurado, felizes agora, desde agora os que dormem no Senhor. Então as suas obras o acompanham. Então se você morrer na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o dia de sábado, conforme a revelação, então você vai ressuscitar na ressurreição parcial, após a grande tribulação, após a guerra no Armagedon, após o Armagedon, tá? As pessoas que desde 1844 vêm guardando o sábado e santificados, morrendo santificados na fé, então eles vão ressuscitar na ressurreição parcial, e juntamente com os 144 mil estarão juntos. Então eles são os únicos grupos de povo, os que morreram de 1844 para cá, juntamente com os 144 mil, eles são o único grupo de povo que estarão presenciando
a segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando desse povo que eu estou falando, salvo, santificado e que vai receber a vida eterna. Agora, logicamente, que está ali, vai estar muitas e muitas pessoas ímpias, gente, nações, tribos, línguas. É lógico que estará desapercebido, comendo, casando, dando-se casamentos, né? E pessoas até cristãs, evangélicas, de todas as igrejas, sem exceção nenhuma, elas estarão com 2, 3 casamentos nas costas, né? Com 2 mulheres, não sei. Então eles vão pensar que vai estar salvo, vão pensar que está salvo, né? Não é nada. Olha, o casamento é uma coisa tremenda. E o casamento, geralmente levam os casais, por mais santificados que eles sejam, o casamento levam os casais a cometerem erros no relacionamento sexual. Não sei se você sabe disso. Aí vem o pecado do excesso sexual, vem o pecado da lascívia, da incontinência, tá? E outros pecados, por exemplo, que os gentios praticam. Se você ler na palavra de Deus, a palavra de Deus, Pedro, lá nas cartas de Pedro, ele fala, né, que alguns, né, estão praticando pecado que até os gentios, veio com o costume dos gentios, sexo de tudo quanto é forma, de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é jeito. A pessoa aceita Jesus e continua, marido e mulher, fazendo aquelas abominações no leito conjugal, você entendeu? Então esse é um assunto muito espiritual, é um assunto assim muito delicado, que justamente por causa disso, Deus quer um povo santo, um povo separado. Os eunucos, as pessoas que se fazem eunucas por causa do reino de Deus. Então nós vamos ver que esse grupo realmente vai sobrar. Deus não vai permitir que esse grupo morra, porque Deus tem um plano para essa gente, tá? Isso é profecia da Bíblia. Se nenhum pastor ensinou você isso, eu ensino agora. Tá? Então veja só, se você quer que o seu filho homem, a sua mulher não, porque Deus não tem plano para ser sacerdotes e reis na nova terra, não. Liderança de mulher Deus não quer na nova terra, Deus quer liderança de homens, sacerdotes e reis. Então se você tem um filho homem, e você quer dedicar, e quer que ele seja virgem, para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele realmente, porque quanto menos pecado, mais perto de Deus vai estar, lógico. Então, para que ele sirva a Deus e seja um rei ou um sacerdote, seja um líder espiritual na cidade santa, junto ao trono de Deus, então você prepare o seu filho para que realmente seja separado deste pecado que eu mencionei para você, separado do excesso sexual, da lascívia, da luxúria, separado desses pecados que as pessoas realmente, mesmo casados e mesmo cristãos, ainda cometem os pecados na área sexual. Então Deus está mostrando para nós que realmente esse grupo será um grupo de pessoas que serão irrepreensíveis. Na sua boca não se achou engano, eles são perfeitos diante do trono de Deus. Não tem nada que vai acusar, que o Satanás vai acusar essa gente. Porque a teoria é que ninguém consegue a santificação. A teoria ninguém consegue vencer os seus pecados. A teoria é que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos da santa lei de Deus, que engloba todos os aspectos da nossa vida espiritual. A teoria é essa, e o Satanás é que vem com essa teoria. Entende? Então, mas Deus na terra vai provar, em Apocalipse 14, verso 4, e 14, verso 5, 14, verso 6, 14, verso 12, Deus vai provar